Hoje eu quero trazer uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração, que fala sobre pensamentos que determinam destino. A Bíblia diz em Isaías capítulo 66, verso 18, diz assim: porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas, e elas virão e contemplarão a minha glória. Presta atenção, queridos, que a Bíblia diz: porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Diga comigo, pensamentos. Ao ano passado eu trouxe uma ministração para vocês sobre ideias. Quantos lembram dessa palavra? E eu ainda citei aquele filme, eu não lembro como é que era o nome do filme. Como é que era o nome do filme mesmo? A Origem. Que quando uma ideia muda a nossa história. Um pensamento muda o nosso comportamento. Um pensamento muda tudo aquilo que nós pensamos. Por exemplo, você vai lá e começa a ter uma ideia errada sobre a fé. Tudo na sua vida começa a passar pela leitura errada da fé que você tem. Está dando para compreender sim ou não? Um pensamento errado sobre liderança faz com que você seja um péssimo líder, ou que você não entenda nunca a sua liderança. Um pensamento errado é capaz de mudar a sua vida para sempre. Por exemplo, algumas pessoas, eu lembro de uma vez que eu conversei com uma pessoa que estava empregada num lugar, e ela disse assim, cheguei na igreja, cheguei lá no meu trabalho, só porque eu cheguei 15 minutos atrasado, meu patrão veio e falou para mim assim: se você continuar assim, eu vou te mandar embora. Eu disse para ele assim: então me mande embora. Onde já se viu, pastor, um patrão falar desse jeito só porque eu cheguei 15 minutos atrasado? Uma ideia errada pode destruir as nossas vidas. Porque o cara teve uma atitude completamente errada, porque ele deu legalidade, chegou atrasado e ainda estava bravo. Você quer ver outra coisa? Outro pensamento que pode fazer com que a gente tenha uma vida horrível, medíocre. Por exemplo, a pessoa vai lá e pega dinheiro emprestado. Eu vou lá assim e digo: Zé, você pode me emprestar um dinheiro? Ele diz assim: te empresto, filho. Ou senão eu vou lá, pego qualquer um de vocês, pode me emprestar um dinheirinho? Posso. Ou você me empresta o seu cartão de crédito para eu poder passar, ou senão você me empresta o seu nome para comprar na sua conta, e aí depois a pessoa vai lá e diz assim: deixa eu te falar, você tem que pagar lá, porque você não pagou. A pessoa fica brava. Diz assim: como assim? A pessoa: pastor, eu fui lá, pedi, mas eu não tenho dinheiro. A pessoa ficou brava comigo, eu não aceito isso. Não, tem que aceitar, está errado. Estão compreendendo, sim ou não? Uma falsa ideia pode fazer com que a gente saia do propósito de Deus, ao ponto da gente brigar por coisas que estão totalmente em deslinha com a palavra. Os nossos pensamentos, existe uma frase que nós sempre dizemos, né? Você é aquilo que você pensa ser. Não, você não é o que você pensa ser. Você é o que você pensa. Porque aquilo que você pensa, aquilo que fica perambulando pela sua mente, é aquilo que determina as suas ações e reações. Todas elas. Não existe uma reação nossa que não seja atrelado a um pensamento que nós temos, um conceito estabelecido na nossa mente. Está dando para compreender, queridos? A Bíblia diz uma coisa em Deuteronômio capítulo 15, verso 9, que diz assim: guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração. Tem gente, queridos, que olha para a sua vida e tem um pensamento sobre si próprio, por exemplo, e diz assim: eu sou ruim, eu não consigo fazer nada para Jesus, eu não ganho vidas, eu sou feio, eu sou analfabeto. Queridos, a Bíblia diz: guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração. Diga para o seu irmão: o seu coração precisa ser guardado. Amém, queridos? Um pensamento estranho
preste atenção no que eu vou dizer, um pensamento estranho. Tem pessoas que elas conseguem construir uma linda história, de repente, teve um problema, teve uma dificuldade, uma luta, a pessoa diz, e o pensamento do diabo vem, né, que vem para matar, para roubar e para destruir, como diz João 10:10, e esse pensamento diz, não faça tal coisa, não ame mais, se alguém te bateu, bata também, agora se entregue aos desejos pecaminosos, ou viva a sua vida pautada no dinheiro, ou você... E mais um monte de mentira, de lixo, são pensamentos, às vezes pensamentos sozinhos, isolados, que o diabo lança na nossa mente. Se encontrar um lugar para se aconchegar, ele vai gerar e vai produzir filhos, e aí deixarão de ser pensamentos para serem argumentos, e depois de saírem de ser argumentos, serão fortalezas. Está dando para compreender sim ou não? E fortaleza, só as armas espirituais para destruir. Tem pessoas que chegam aqui na igreja, porque eu vim de outro ministério, e porque lá o pastor fez aquilo, porque lá o meu líder fez aquilo outro, porque lá o outro fez não sei o que lá. Toda vez que uma pessoa vem falando muito mal do seu antigo pastor, seu líder, eu digo, eu sou o próximo. E aí geralmente essas pessoas vão lá e elas dizem, não, porque eu quero uma igreja que tenha poder, ou eu quero uma igreja que tenha discipulado de verdade, ou eu quero uma igreja, um pensamento que fez com que essa pessoa ficasse tão amargurada, mas tão angustiada, um pensamento que era fora do padrão de Deus, um pensamento podia destruir a vida dessa pessoa, e pode destruir a sua, e pode destruir a minha. Se Satanás conseguir colocar a semente certa no seu coração, ele destrói o seu coração, sua alma, seu futuro, porque nós somos o que pensamos. O que ocupa o nosso pensamento determina o nosso destino. Está dando para compreender, sim ou não? A Bíblia diz, em Salmo 26, verso 2, o salmista diz, examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Porque o salmista sabia que toda obra é fruto de um pensamento. Nenhuma obra das suas mãos, nenhuma das palavras que saem da sua boca, ela não tem uma origem em um pensamento corrompido ou um pensamento enobrecido. Tudo que nós fazemos é fruto de um depósito de pensamentos no nosso coração. Não existe nenhum pensamento nosso, não existe nenhum amontoado de pensamentos que não determine como nós agiremos ou reagiremos. Quando um falso pensamento entra no nosso coração, ele determina o nosso futuro, determina os nossos ideais, determina o nosso ânimo. Por exemplo, quando o diabo quer colocar desânimo no coração de uma pessoa, ele lança uma semente. Ele vai lá e diz, ninguém te ama. Ou ele vai lá e coloca uma semente, você não serve para isso. Ou ele diz, aproveite o mundo. Uma só semente que pode cair no coração de uma pessoa desapercebida, que não cuida do seu coração, é a morte e a destruição da vida dela. Se você olhar para todos os textos bíblicos, todos, de Gênesis a Apocalipse, parece que nós vemos uma luta entre o céu e entre a mente do homem. Quem é que já tentou evangelizar alguém que não consegue entender Cristo? Quem é que já tentou? Amém? Quem é que já tentou ensinar a fazer conta de vezes, ou de dividir com 3 algarismos, ou com vírgula, e uma pessoa não consegue entender de jeito nenhum? Faz tempo, que eu não lembro mais também, mas... Nós tentamos. E você já tentou ensinar coisas para alguém que não consegue compreender? E você ensina para elas, você pega e senta com elas e ensina. Você senta com elas e ministra. Fala, olha só, vamos estudar um pouco de física. Vamos lá, física, então vamos lá. Força resultante igual a massa da aceleração. Quantos gostam de fórmula de física aí? Parabéns, Poi, porque você gosta de física. Mas, quando você vai ensinar para essa pessoa, a pessoa diz assim,
que é isso? Não estou entendendo. Ou quando nós vamos falar sobre princípios bíblicos, a pessoa parece não compreender. Queridos, para mim fica claro quando eu leio a Bíblia, não sei se você lê a Bíblia, você vê a mesma coisa. Toda vez que eu leio a palavra, eu vejo a mesma coisa. Sabe o que é que eu vejo? Eu vejo um céu, anjos, arcanjos, a Trindade Santa, tentando modificar a mente do homem. O tempo inteiro, a Trindade tentando fazer com que o homem entendesse coisas que o homem não entendia. O homem vai lá e fica correndo atrás de coisas dessa terra, e Deus diz: vocês estão correndo atrás de coisas que passam. O homem vai lá e não consegue perdoar seus irmãos. Jesus disse: quem não perdoa se estrepa. E o povo não entende. Aí depois nós vemos matérias que quem não perdoa morre de câncer. Eu não perdoo ele. Tá bom, então morre de câncer. Nós sabemos que hoje, 90%, 80% das doenças são psicossomáticas, tem origem emocional, e Deus disse: traga à memória aquilo que traz esperança, foque nas coisas que engrandecem o nome de Jesus, trabalhe com coisas que liberem sua alma, mas o homem insiste em trazer lixo para sua alma, insiste, e por isso que vive sempre em enfermidades. Quando nós olhamos, eu vejo a frase do meu xará, William Shakespeare. Ele fala: há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. Queridos, eu acredito que existem muito mais coisa entre o céu e a terra do que muitos cristãos imaginam, que a grande, estrondosa maioria de cristãos entendem. Vocês querem ver uma coisa? Quantos gostam de ciência, gostam de estudar? A física hoje nos revela que nosso cérebro consegue ler, consegue fazer uma leitura parcial da realidade. Como assim? Nosso cérebro capta 400 milhões de bits por segundo de imagem. Sabe quantos bits são decodificados para a imagem que você está me vendo agora? 4.000. 2.000, desculpa. Então são 400 bilhões de bits captados pelo nosso cérebro de uma realidade, e simplesmente 2.000 bits nós enxergamos, entendemos e vemos. Sabe o que isso significa? Que existem coisas que nosso cérebro capta, mas nós não entendemos, mas ele capta porque existe mais coisas. Isso quem está dizendo é ciência, não sou eu. Você sabia, por exemplo, que as cores que nós vemos, existem cores que você não vê, mas elas existem. Existe qualquer radiação com frequência menor do que a do vermelho ou maior do que a violeta é imperceptível. Ou seja, as cores existem, mas você não vê, mas seu cérebro capta. Mas você não consegue decodificar isso. Está dando para compreender sim ou não? Por isso que o salmista no Salmo 92 diz: quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos são tão profundos. Diga comigo: os pensamentos de Deus são profundos. Veja que Deus, Ele tenta, e todos os profetas, Jesus, tentam fazer com que o homem consiga transicionar a sua mente para ver coisas nas quais o nosso olho natural não consegue ver. À nossa volta, nesse momento, meu tablet está recebendo sinal de internet do wireless da igreja. Eu vejo? Não, mas ele existe. Se eu ligar uma televisão aberta aqui e colocar uma antena com um pedaço de bombril na ponta, eu vou captar alguma imagem aqui, mas eu não estou vendo absolutamente nada. A verdade é que existe um mundo no qual nós não vemos, existe um mundo no qual nós não sentimos, mas que ele existe. Existe um mundo no qual
o ser humano não consegue pegar, mas existe. Isaías 55, verso 8 e verso 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Quando ele diz os vossos pensamentos, ele está dizendo de coisas maiores. Deus está dizendo assim: a maneira como você pensa, não é a maneira como eu penso. Os vossos caminhos ou as vossas opções não são as minhas opções, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. De alguma maneira, queridos, Jesus, Deus e o próprio Espírito Santo tenta romper com algumas realidades nas quais a nossa mente, a mente do homem natural, está presa. De alguma maneira, os profetas, o próprio Jesus se irrita com seus discípulos, diz: vocês são incrédulos. O profeta Eliseu exorta o seu discípulo e diz: você consegue ver os cavalos de guerra, mas você não consegue ver os cavalos de guerra que estão a nosso favor. E ele ora: Deus, revela para ele o cavalo de guerra e o exército espiritual que está em nosso favor. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos espirituais do discípulo de Eliseu e ele viu, mas ele não via antes, porque os nossos olhos automaticamente são condicionados a ver aquilo que nós achamos que é a realidade, mas nem sempre é a realidade. Porque você pode estar você pode estar num leito de morte e você enxergar só a enfermidade, como eu contei a experiência aqui do pastor hoje, apóstolo, que é um dos 12 da Regional de São Paulo, que a esposa dele estava com câncer terminal e vazando sangue para tudo quanto é lado, um câncer na região do útero, e ela não parava de sangrar o tempo inteiro. E ele chegou, quando ele ia entregar o ministério, uma profetisa chegou para ele e falou assim: você não vai largar não, Deus vai fazer uma cura na sua mulher. E quando ele chegou na casa dele, ele falou: tá bom, minha mulher vai estar curada. E quando ele chega lá, ela está saindo, molhando, não tinha mais lençol na casa dele para poder colher todo aquele sangue que estava vazando. E ele chegou do lado dela e chamou outro pastor e falou assim: ora por ela, porque nem orar por ela eu tenho condições. Outro pastor chegou e começaram a orar por elas, e humanamente dizendo, quando você olha para uma situação dessa, a única coisa que você olha é o quê? Morte. Quando você olha para a situação de Lázaro, por exemplo, você vê morte. Jesus disse: fica tranquilo, ele vai levantar. Outra situação, Jesus disse: ele só dorme. Vocês estão dando para compreender que existe um mundo espiritual no qual a gente não vê. Por isso que Jesus diz: as coisas espirituais só podem ser discernidas no Espírito. A ciência está entendendo que aquilo que nós vemos, ou aquilo que nós enxergamos na verdade nós enxergamos com nossos olhos, nós enxergamos com um pedaço do cérebro, na parte de trás do cérebro, o olho só capta, mas nós enxergamos com o cérebro, enxergamos com o olho. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós sentimos de cheiro, existe muito mais do que isso. Existe aquilo que nós chamamos de realidade é muito pequeno perto do que realmente é real. O real, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas sim contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestes, Efésios capítulo 6. Talvez você não enxergue demônio, mas eles existem. Talvez você não enxergue ônibus. Você não enxergue anjos, mas eles existem. Talvez você não esteja vendo Jesus nessa noite, ou talvez você fale assim: eu estou vendo, parabéns para você, eu não estou vendo, mas eu sei que Ele está aqui, porque eu sou um homem de fé. O que é fé? É a certeza das coisas que não se veem, mas elas existem, porque elas existem. A ciência está atrás e captando cada vez mais fatos concretos, empíricos,
para mostrar para a gente que existe um mundo no qual nós não vemos, mas que ele é real. Que atuam e se relacionam com o nosso mundo que nós chamamos de esse daqui é meu mundo real. Isso daqui é tudo que existe. Mas tem muito mais para se ver. Está dando para compreender, sim ou não? Amém? Vocês estão aí? Diga assim, eu estou aqui. Vocês estão pensando? Por isso o apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele diz que nós só entenderíamos o Evangelho quando nós transicionássemos a nossa mente. A palavra metanoia, ou a renovação da nossa mente, aquilo que é traduzido muitas vezes no Novo Testamento, do grego como arrependimento, é muito mais do que arrependimento, significa transformação de mente. Significa pensar de maneira diferente. Significa ler a vida de maneira diferente. Está dando para compreender, irmãos? Para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas Ele está dizendo em todo tempo, como eu estava dizendo para vocês, em todo tempo existe uma guerra onde o céu tenta transicionar a mente da terra, para que eles tenham uma mente que não seja uma mente humana. A Bíblia diz, no texto de Isaías capítulo 66, 18, diz: porque eu conheço as tuas obras, e eu conheço os teus pensamentos, e veio para juntar todas as nações e línguas, e elas virão e contemplarão a minha glória. Veja bem o que Deus está dizendo. Deus está dizendo, eu sei os seus pensamentos. Isso significa que, como eu conheço os seus pensamentos e as suas obras, eu vou fazer uma coisa. Eu vou trazer as nações para virem aqui contemplar a minha glória. O que ele está dizendo? É que o seu pensamento determina o seu futuro. Um dos maiores consultores hoje na área de gestão, um cristão, homem de Deus, ele disse assim, o nome dele é Zig, ele disse assim, que ele aprendeu na vida dele a seguinte frase: toda vez que ele chegava, ele andava por aí e ele começou a perceber que as pessoas em todos os lugares, todas as culturas, em síntese, generalizando, diziam assim para ele: como você está? Então vai lá, o Rafael vai para os Estados Unidos, chega lá, a primeira coisa que as pessoas perguntam: tudo bem? E aí, como é que você está? Você encontra uma pessoa na Europa: como é que você está? E aí, tudo bem, Fred? Tudo bem, Zizi? Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Ari? Tudo bem, Fausto? As pessoas chegam e ele entendeu, ele falou assim: eu entendi que todas as pessoas perguntam, e eu comecei a notar, a perceber que as respostas eram muito mais neutras ou negativas do que positivas. Eu percebi que as pessoas, quando elas respondiam, ah, vai indo. Ah, tá bom. Ah, muitas lutas, mas tá bom. Ou senão, ah, tá uma droga. Ah, cara, nem me fala, estou passando uma luta que você não sabe. E ele começou a estudar a Bíblia. Ele começou a clamar a Deus, começou a ler a palavra. E Deus levou para ele, o levou no texto de Joel, capítulo 3, verso 10. E lá o texto de Joel, por que aconteceu? Ele falou assim: como é que eu posso chegar e alguém me perguntar assim para mim? Alguém chegar para mim e falar assim: Zig, como é que você está? Eu estou passando uma luta, uma dificuldade, eu dizer assim: estou bem, graças a Deus eu estou ótimo. Parece uma mentira gospel, né? E ele foi lá em Joel capítulo 3, 10, Deus falou para ele: lê esse texto. E ele abriu o texto de Joel capítulo 3, verso 10, diz: forjai espadas da vossa relha e arado e lanças das vossas podadeiras.
porque era uma convocação de guerra, era para transformar as ferramentas de cultivo da lavoura em armas de guerra, para a guerra, e Deus disse assim, ó, diga o fraco, eu sou forte. E ele falou assim, eu entendi que eu preciso transicionar a minha linguagem. Porque nós ouvimos durante muito tempo, eu já vi muitas ministrações, dizendo assim, você tem que profetizar coisas boas para a sua vida, porque se você fala assim, eu estou passando um problema, o problema vai se acentuar, eu estou passando uma dificuldade, a dificuldade vai se estabelecer, porque abre uma porta espiritual. Eu não duvido disso, mas preste atenção no que ele está dizendo. Ele diz que ele começou a ver, e ele começou a perceber isso, ele fez um trato com Deus. A partir daquele dia, todo mundo que perguntasse para ele, como você está? Você está bem? Como é que estão as coisas? Ele sempre diria a mesma coisa, ele diria, eu estou ótimo, pois sei que Deus tem muita coisa para fazer na minha vida. Eu estou ótimo porque eu sei que o melhor de Deus está por vir. Eu estou ótimo, excelência total. Ele que chamou as pessoas, e a igreja na qual ele pastoreia, tem 23 mil membros, ele chamou a igreja dele e pelas manhãs e domingo começou a ministrar a igreja sobre esse conceito. E ele começou, nem sempre falando sobre isso, mas alguém perguntava, pastor Zig, como é que você está? Ele sempre dizia, eu estou ótimo, porque Deus tem coisas maravilhosas para acontecer na minha vida. E quando ele começou a fazer isso, começou como uma onda de fé, e todas as pessoas daquela classe pela manhã, e todos os discípulos da igreja, começaram a fazer esse exercício de fé, essa palavra profética de fé, começou a profetizar. Então as pessoas diziam, como você está? Eu estou ótimo, Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida. E ele começa a relatar, queridos, pelo menos umas 5 folhas do livro dele, contando os testemunhos. Preste atenção porque isso é maravilhoso, testemunhos das pessoas serem promovidas, das pessoas elas começarem a ser contratadas, elas estão em fase de experiência, e elas receberem uma carta, está sendo contratado pelo seu otimismo, pela maneira como você está levando a vida, pela maneira como você está dizendo sobre excelência total, parabéns. Por quê, queridos? Porque as pessoas esperam pessoas que creem. O justo viverá pela fé, e a fé ela não pode ficar no coração, porque a Bíblia fala que quando o nosso coração está cheio de fé, a nossa boca fala do coração cheio de fé. Se o nosso coração, ele está um coração sem fé, a nossa boca vai dizer o quê? Oh vida aos céus, tudo está sofrível. Se meu coração está com fé, eu digo, está ótimo, pois o meu milagre está chegando. Eu mudo a minha linguagem, não porque eu vou abrir as comportas do inferno para poder me destruir, mas porque eu entendi que isso muda a minha fé, que isso faz com que a minha cabeça leia o mundo de maneira diferente, que faça com que eu fique forte diante das adversidades. Isso faz com que eu mude a perspectiva que eu olho o meu problema. Queridos, nós somos o que pensamos ser. Nós somos o que nós pensamos. Se a sua cabeça fica pensando asneira, sua cabeça fica pensando sexo, você é um prostituto. Se você fica pensando sobre mentira, você é um mentiroso. Se você ficar pensando sobre fofoca, você é um fofoqueiro. Se você pensa sobre sucesso, e a vida de sucesso vai materializar na sua vida, você vai mudar seu comportamento, você vai mudar suas atitudes. Se você pensa amor, você vai exalar amor, porque as obras das nossas mãos e as obras do nosso coração estão atreladas àquilo que pensamos. Se eu penso errado, eu vivo errado. Se eu penso errado, eu creio errado. Se eu penso errado, eu lidero errado. Se eu penso errado, eu amo errado. Nós somos o que pensamos. Diga comigo, eu sou o que eu penso. Agora minha pergunta é, o que você pensa? O que fica gravitacionando na sua mente? O que ocupa o vosso entendimento? O que ocupa o seu coração? Querido, quando nós olhamos para a Bíblia,
Josué capítulo 1, nós estamos numa fase transitória, numa fase onde Moisés, o líder do povo hebreu, morre, e Josué tem que assumir o lugar de Moisés. É desafio, será que é desafio ser líder de 2 milhões de pessoas, 3 milhões, depende das pessoas, na pior das hipóteses, 700 mil hebreus? É fácil, irmãos? Vocês estão aí? Vocês acham que é fácil pastorear a igreja aqui? Vocês acham que é fácil pastorear 3 milhões de pessoas? Josué deve ter entrado em parafuso. José deve ter ficado assim, meu Deus, e agora? E Deus manda e tem uma conversa com ele. Preste atenção, toda vez que você vê Deus falando com um profeta, para um chamado de um profeta, porque ele vai designar o profeta para fazer alguma coisa, você vê como Deus estabelece fundamentos de fé na vida dessa pessoa. Olha o que a Bíblia diz: Moisés, meu servo, é morto. Deus falando para Josué: dispõe-te agora, passa esse Jordão. Presta atenção que ele não diz o grande Jordão, ele diz Jordão. Tu e este povo, você imagina atravessar um rio com 3 milhões de pessoas, crianças, bebê de colo, facinho? Vamos atravessar um rio com o Davi, GTzinho aqui, bota nas costas do Davi e vão atravessando. É fácil? Perceba que Deus tem uma linguagem que minimiza problemas. Deus tem uma linguagem que desvaloriza obstáculos. Ele diz: passa esse Jordão, tu e este povo, esse povinho aí de 3 milhões de pessoas, a terra que eu te dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Preste atenção no que Deus diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e sê corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, mas, para que sejas bem sucedido onde quer que andares. E ele continua, Deus continua falando: não cesses de falar do livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Diga bem sucedido. Ele diz: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos, Deus ele chama Josué e diz assim: pelo amor de Deus, renove sua mente. Eu estou contigo, eu vou fazer milagres na sua vida, eu vou mudar a sua história, eu vou te proteger. Agora eu quero dar uma dica. Ele diz: não deixe de falar do livro da lei. Queridos, a boca fala que o coração está cheio. Nós temos que falar. Eu tenho um problema, mas eu sou mais que vitorioso em Cristo Jesus. As coisas parecem que estão dando tudo errado, mas eu reinarei em vida através de Jesus Cristo. A Bíblia diz: eu vou lá e tenho uma outra dificuldade, e a Bíblia fala que Deus tem prazer na prosperidade do generoso. Você vai lá e enfrenta uma outra dificuldade, e você tem uma palavra bíblica para dar uma resposta para cada momento da sua vida, porque a Bíblia é o que pauta e nos protege. Nós somos o que nós pensamos. Diga para o seu irmão: o que você pensa determina o seu futuro. Olha só o que a Bíblia diz, em Marcos capítulo 11, verso 22 ao verso 24, diz:
ao que Jesus lhe disse, tendo fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança para o mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Quando nós olhamos aqueles super-homens que pegam aquele fogaréu e o Superman vem e apaga o fogo, ou senão quando vem um míssil, ele vem correndo atrás do míssil, desvia o míssil mais rápido que o míssil. São superpoderes que são delegados pelos filmes a esses super-homens. Mas a Bíblia diz que coisas poderosas aconteceram só com eles, aconteceram com os profetas, aconteceram com Jesus. Jesus andava sobre o mar, nós nos esquecemos disso. Enquanto o Deus que nós servimos é um Deus que pegou 5 pães e 3 peixinhos e deu para comer para milhares de pessoas. Sabe por que nós não entramos isso na nossa cabeça? Porque nós olhamos, nós entendemos o Evangelho, nós refletimos e todos os pensamentos leem esse texto como uma alegoria. Observam esse texto como uma ilustração. Isso daqui deixa de ser vivo e não gera fé em nós, eu coloco em nós, porque nós não saímos da mediocridade daquilo que nós achamos que é a realidade. Está dando para compreender, irmãos? Sim ou não? O que você pensa determina o ambiente que você vive. Queridos, nós sabemos hoje que os maiores líderes, os grandes avivalistas, eles saem de ninhos. Diga comigo, ninho. O que é um ninho? O ninho é um lugar de formação de semelhantes. Quando você tem um ninho de avivalista, vai ser um monte de avivalistas. Quando você tem um ninho de líderes, você tem um ninho de líderes. Quando você tem um ninho de encapetado, vai ser um monte de encapetado. Quando você tem um ninho de gente problemática, vai sair um monte de gente problemática. Você vê casas, por exemplo, de pais fofoqueiros, filhos fofoqueiros e netos descontrolados. Quando você encontra uma casa bênção de homens e mulheres de Deus, você vai ver filhos de Deus e netos cheios do Espírito Santo. Quando nós encontramos, queridos, pessoas, nós mudamos o nosso ambiente. Você já foi na casa ou em algum lugar que você diz, eu quero ir embora. Eu senti uma coisa ruim nesse lugar. Talvez chegue numa casa que seja rica, numa casa cheia de cristais, cheia de quadros chiques na parede, com porcelanato importado, ou com mármore lindo na coisa, tudo climatizado com ar-condicionado. Mas talvez chegue nessa casa bonita, chique, rica, e você diz assim, eu quero ir embora daqui porque eu me sinto mal. Porque nós alteramos o nosso ambiente. Que eu já fui em lugares terríveis. Eu fui num lugar uma vez muito ruim, onde faziam sacrifícios de animais. E quando eu falei que eu ia para aquele lugar, as pessoas da igreja chegaram e falaram assim, você está louco nesse lugar não. Eu falei, não estou nem aí, quem tem que ter medo é eles. E quando eu bati na porta daquele lugar, a pessoa abriu a porta, olhou para mim e tomou um susto. Não porque me conhecia, mas porque, infelizmente, às vezes essas pessoas que têm lidado com as trevas têm muito mais percepção do espiritual do que as pessoas que estão dentro da igreja. E eles olharam para mim, ele olhou para mim e falou assim, o que você quer aqui? Eu falei assim, um dia eu vim aqui quando eu era bem criança, eu lembro que tinha uma bandeira de Israel. Nós vamos fazer uma festa na igreja, eu queria saber se você tem essa bandeira ainda. O cara falou assim, você veio aqui? Eu falei, eu vim. Ele falou assim, então entra aqui. Eu entrei. Enquanto isso, outra pessoa que era da igreja falou assim, sério, William, não vou entrar não. Eu falei, que entrar o quê? O cara que tem que ter medo é ele. Vou mudar o ambiente. Eu sou um agente de mudança. Eu não sou um medroso que fica com medo do ambiente. Eu tenho que ser um agente que muda o ambiente. Eu não posso ser mais um que tem medo do ambiente. Eu vou mudar, eu sou luz. Uma luzinha mesmo do Paraguai muda o cenário. Se apagar a luz dessa igreja inteira. Pegar uma luzinha de
aquela luzinha que você tem que fazer força para ver. Se ficar tudo escuro aqui, quando tem uma luzinha, todo mundo vê na luz. É ou não é? Eu sabia que a minha luz não era tão ruim assim. Eu falei, eu vou entrar naquele lugar, não tenho medo não. O cara entrou. Mas era uma sensação, querido, você sabia que eu estava entrando num lugar de guerra espiritual. E ele chegou lá e me mostrou, não, porque aqui nós fazemos sacrifícios, aqui nós fazemos, não sacrifícios, eles falam ofertas, né, as oferendas. Aquele chão vermelho batido, aquelas coisas na parede. Eu falei, Deus tem misericórdia. E preguei Jesus ainda. Falei, quero dizer que Jesus é maravilhoso na minha vida lá na igreja, vai ter uma festa, você não quer ir lá não? Vou ver se eu vou. Falei, vou orar para você ir. Sem ofender a pessoa. Falei, vamos lá um dia. Ele falou assim, não, vamos sim, porque Deus está em todos os lugares. Eu falei, tá mesmo, inclusive aqui. Nós mudamos ambientes. Você percebeu que crente, por exemplo, irmãos de igreja, que ficam só falando, celebrando a tristeza. Porque é muito difícil. Porque eu estou cansado. Porque é luta. Porque tem muito problema. Ó dor, ó dor, ó dor, ó dor. Essas pessoas, queridos, elas atraem dor. Elas atraem problema, traz tristeza. Isso, queridos, é cientificamente comprovado. Não estou falando isso da boca para fora. Isso é verdade física. Você chama qualquer físico quântico, ele vai dizer a relação do ser humano com o seu ambiente, mudando quimicamente a matéria. Pastor, você está falando disso, é bíblico. Nós mudaríamos o ambiente. Você quer ver como é bíblico isso daí? Olha o que a Bíblia diz em Salmo 84, verso 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração é o depósito de pensamentos. Se encontram os caminhos aplanados, retos, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, porque Deus te designou. Eu passei por um deserto, transforma ele num manancial, porque você vai mudar o ambiente. Nós mudamos, queridos, lugares onde existe depressão, angústia, agressividade, raiva, falta de perdão, são ambientes contaminados fisicamente. São lugares onde nos colocam para baixo, sem a pessoa dizer nada. Você entra no lugar e fala assim, meu Deus, esse lugar está estranho. É mentira ou é verdade? Você nunca sentiu isso? Você nunca foi num lugar e disse assim, meu Deus, eu quero ir embora daqui, que coisa ruim que está aqui. Você nunca foi num lugar e disse assim, é opressivo esse lugar. A gente sabe disso, queridos. O que eu penso de errado também determina o meu destino. Olha o que a Bíblia diz em Jó, capítulo 3, verso 25, diz, aquilo que eu temo me sobreveio, o que eu receio me aconteceu. A Bíblia diz, Jó pensava na sua prosperidade, que um dia perderia tudo, que um dia seus filhos seriam destruídos. Aquilo que ele pensava se materializou, porque aquilo que eu penso vira destino. Aquilo que os meus pensamentos determinam o meu destino. Por isso que Deus nos dá promessas que mudam os nossos pensamentos. Ele diz, porque assim como descem chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz, e prosperará naquilo que lhe designei. Saireis com alegria e em paz serei guiados, os montes e outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, olha o ambiente mudando, crescerá a cispestre. Em lugar da sarça, crescerá a murta.
E será isto glória para o Senhor em memorial eterno, que jamais será extinto. Deus está dizendo, a minha palavra vai mudar a sua mente, ao ponto de você mudar aquilo que está à sua volta, não só mudar a sua própria vida, mas a mudar tudo aquilo que está ao seu redor. Nisso eu sou glorificado, diz o Senhor. Os nossos pensamentos, eles mudam nossa boca. Como eu disse para vocês, nós lemos muitas vezes e víamos várias ministrações, menino, você nunca pode dizer que esse menino está desobediente, não, porque senão você vai lançar uma palavra profética, ele vai ser desobediente. Não, olha o que a Bíblia diz, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama, comerá do seu fruto. A palavra, queridos, está ligado aos nossos pensamentos. Se eu penso em futuro próspero, minha boca vai falar de futuro próspero. Se eu falo de intimidade com o Espírito Santo, como é o tema desse ano, a minha boca vai falar de intimidade com o Espírito Santo. Se eu penso, aquilo que eu penso se materializa naquilo que eu digo. O meu discurso nunca estará dicotomizado, separado daquilo que eu penso. Eu penso, por isso falo. E sempre eu falo o que eu penso. Ralph Waldo diz assim: o homem é aquilo sobre o que ele pensa o dia inteiro. Henry Ford diz uma coisa: se você acha que pode ou que não pode, você está certo. Se você crê que pode ou que você crê que não pode, você está certo. Porque aquilo que você crê, aquilo que você pensa sobre si, é aquilo que é. Estava lendo um livro, uma das coisas que eu achei muito linda, até coloquei isso no Facebook, diz assim: pensamento transformam palavras. Se meu pensamento está alicerçado na palavra, e eu sou aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou, eu vou falar, vou transformar as minhas palavras. Se eu transformar as minhas palavras, eu transformo as minhas ações. Se eu transformar as minhas ações, eu transformo os meus hábitos. Se eu transformar os meus hábitos, eu transformo o meu caráter. Se eu transformar o meu caráter, eu transformo o meu destino. Por isso o apóstolo Paulo disse: nós temos que renovar a nossa mente, para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque quem não pensar da maneira correta, quem não tiver os pensamentos corretos, perecerão. Vou voltar e dizer a vocês, que nós falamos no meio da ministração, o céu parece o tempo inteiro inculcar em nossas cabeças que existe um mundo maior do que o que nós vemos, que existe um mundo muito mais complexo. Existem coisas que nós não enxergamos pelos olhos naturais, e a Bíblia diz, como Jesus disse: vós não sois esse mundo. As coisas espirituais só podem ser discernidas no Espírito. Mas quem olha com o olho de carne, tem ações de carne, e come o fruto da carne. Quem consegue enxergar as coisas espirituais e entender o que Deus tem preparado para eles, tem ações espirituais, reage de maneira espiritual e tem os frutos de coisas espirituais. Está dando para compreender sim ou não, queridos? Os seus pensamentos determinam o seu destino. Diga para a pessoa que está do seu lado: os seus pensamentos determinarão o destino da sua vida. Quais são os seus pensamentos? A Bíblia nos ensina se existe alguma coisa boa, se alguma virtude há, se algum louvor existe, e isso ocupe o vosso pensamento. A Bíblia diz: eu quero e devo trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ser feliz, encontrar a felicidade,
e um motivo real para uma vida cristã plena está atrelado, queridos, à maneira como eu leio o mundo, à maneira como eu penso. Pois a maneira como eu penso é como eu existo. Se eu pensar certo, eu vivo corretamente. Se eu pensar errado, se eu pensar humanamente, se eu pensar carnalmente, se eu pensar mediocremente, é mediocridade, é a carnalidade e o inferno que me prepara o meu destino. Se eu pensar espiritualmente, se eu pensar com revelação, se eu pensar de maneira diferente, o meu destino é transicionado e modificado no Espírito. Por isso Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Deus tinha essa palavra para você. Deus quer te ensinar, me ensinar, que os seus pensamentos e aquilo que sai da sua boca determina quem você é. O que sai da sua boca, querido? Palavras de ânimo ou de desânimo? Existem líderes que dizem: não sei por que os meus discípulos não querem mais ser meu discípulo, não querem ser o discípulo, porque as suas palavras são sempre de desânimo. Porque a vida de um líder tem que inspirar. Não tem que ser perfeita, tem que inspirar. Muitas pessoas não sabem porque seus negócios estão fracassados e falidos. É porque a sua linguagem é a linguagem de falência antes da falência acontecer. Muitos casamentos não sabem o que aconteceu porque todas as palavras de um cônjuge para o outro são palavras de depreciatórias. É isso, né? Depreciatórias, é isso? Depreciativa, sei lá eu. Elas são palavras que maculam o outro. São palavras que não trazem ânimo. São palavras que não vivificam aquilo que é de melhor em nós. Quantos gostam de receber elogio? Quantos gostam de receber honra? Pode levantar a mão que eu sei que você gosta. Você falar que levantar é mentira. Quantos aqui gostam de prestar honra? Quantos gostam de fazer um elogio? Quem gosta de fazer elogios e prestar honra serão as pessoas que sempre serão honradas. Está dando para compreender sim ou não? Deus quer transicionar nossa mente nessa noite. Vamos ficar em pé.